Muito bem, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Aqui quem fala com vocês é o professor Nelson Bezerra, professor de Física, e neste momento nós vamos conhecer qual é o título da nossa aula. Veja, pessoal, como título nós temos resistores associados para quê? E em sequência, o nosso objeto do conhecimento, que são resistores, associação de resistores em série, potência elétrica de uma associação em série de resistores. É isso, pessoal. E agora vamos conhecer a dúvida da nossa aula. Então aí está, pessoal. A dúvida é a seguinte: para que servem os resistores e por que os associamos? E aí na figura você vê aí uma representação de 3 resistores, cada qual tem o seu valor, né, bem definido aí na figura, mas a ideia, né, da dúvida é saber por que nós precisamos, algumas vezes, associar vários resistores em tipos de associação diferentes. Nesse caso aí nós temos uma associação em série. Mas para que a gente associa os resistores? E claro, para que servem esses dispositivos conhecidos aí como resistores? É a dúvida que nós vamos tirar na nossa aula. Então, pessoal, veja só, vamos primeiro conhecer qual é o conceito que nós temos sobre os resistores. Então, resistores são dispositivos elétricos, claro, usados para controlar a passagem da corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do efeito Joule. Esse efeito Joule, pessoal, é um efeito conhecido que é aquele que transforma energia elétrica em energia térmica, tá? Então, o efeito Joule converte energia elétrica em energia térmica. Além disso, os resistores são componentes eletrônicos que resistem, por isso o nome resistor, eles resistem à passagem de corrente elétrica. Quando nós inserimos um resistor em um circuito elétrico, ocorre uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Além disso, a presença dele ao longo de um fio acarreta redução ou queda de potencial elétrico, e aí nós temos uma função, né, diferente do resistor. O resistor é um dispositivo que vai transformar a energia elétrica em térmica, mas também em circuitos elétricos ele serve para controlar o valor da corrente elétrica, tá, pessoal? E controlar também a diferença de potencial. Então, alguns resistores, eles conseguem manter o valor de sua resistência elétrica, claro, constante, mesmo em um grande intervalo de tensões elétricas. Esses resistores que conseguem fazer isso, não são todos, tá, pessoal? Esses resistores que conseguem manter o valor da resistência constante, eles são chamados ou conhecidos por resistores ôhmicos. Ao lado você tem as figuras, claro, aí, né, mostrando como é um resistor, assim, na realidade, né, a foto de um resistor real. Se você olhar uma placa de circuito elétrico, você vai ver vários desses componentes aí, que são os resistores. Esses resistores, eles são controlados, né, por 2 leis que a gente chama de leis de Ohm. Então, nós vamos conhecer as 2 leis de Ohm. Então, vamos começar com a primeira lei. Veja só, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que se forma em um resistor ôhmico, que é aquele que mantém a resistência constante, né, pessoal? É sempre constante. Nos resistores ôhmicos, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Ao lado a gente tem uma figura aí bem divertida, né, mostrando como é que atua, né, essa questão da resistência quando a corrente elétrica está passando por um fio. Vamos ver agora qual é a equação matemática que traduz a primeira lei de Ohm. E aqui nós vamos destacar, veja, que nós temos I igual a U dividido por R, onde esse R aqui, ó, que aparece na equação, é justamente a resistência elétrica do resistor. Ela é medida em ohm, essa letra grega aqui, né, que é a nossa
unidade de medida para a resistência elétrica. U é a diferença de potencial elétrico, que é medido em volts, é a unidade de medida, e o I é a corrente elétrica, que é medida em ampere, certo? Representada pela letra A. Essa equação, I igual a U sobre R, ela traduz a primeira lei de Ohm, que também é muito conhecida assim, ó, U igual a R vezes I, tá? Se eu quiser escrever de forma diferente. Mas assim é a equação que traduz a primeira lei de Ohm, certo? E agora vamos observar como é a segunda lei de Ohm. Observe aí, pessoal. A capacidade dos resistores de controlar o fluxo de corrente elétrica diz respeito à sua resistência elétrica. Ela, por sua vez, depende de fatores geométricos, como o comprimento e área transversal do resistor, e também de uma grandeza característica de cada material, conhecida como resistividade. Observe que a primeira lei de Ohm, ela usa parâmetros diferentes para calcular a nossa resistência. Ela usa tensão e corrente, mas a segunda lei, ela vai procurar relacionar os fatores geométricos do condutor, no caso, a maioria dos condutores como fios elétricos. Então, aí depende do comprimento e da área do fio. A fórmula que nós usamos para calcular a resistência, vamos ver agora aí, ó, ela diz o seguinte, olha. Para calcular a resistência elétrica em função de parâmetros geométricos, como área transversal e o comprimento do resistor, nós temos aí a segunda lei de Ohm. A equação matemática, olha só, pessoal, R é igual a uma constante, essa constante aqui é representada por uma letra grega, que é o ρ, certo? R é igual a ρ vezes L dividido por A, onde esse L é o comprimento, que é medido em metros, e o A é a área de seção transversal medida em metro quadrado pelo Sistema Internacional. Esse ρ que aparece aqui, a gente chama de resistividade. A unidade é ohm vezes metro, tá certo, pessoal? É uma constante. Essa constante depende do material pelo qual a corrente elétrica está passando. E essa equação, então, ela traduz aí o que eu chamo de segunda lei de Ohm. Observe, então, que essa resistividade, a gente vai falar agora sobre ela, resistividade e condutibilidade, que são duas grandezas importantes, eu coloquei aí para vocês uma pequena tabela mostrando alguns valores de resistividade de alguns materiais, cobre, alumínio, ferro, vidro e quartzo. Você vê aí que cada material na natureza tem a sua própria resistividade, certo? Porque é uma característica do material. A resistividade ρ é uma grandeza física que depende de fatores microscópicos e é relativa a cada tipo de material. A condutibilidade é o inverso da resistividade. Então, isso significa que quanto menos resistivo for um material, como o cobre, por exemplo, que tem uma resistividade muito baixa, mais ele vai conduzir a eletricidade, melhor condutor ele vai ser. Tá certo? Então, a resistividade é uma grandeza característica de cada material. E agora, vamos ver a associação de resistores, certo? Na associação de resistores, trata-se das formas com que os resistores podem ser conectados entre si. Em um circuito elétrico, existem três tipos de associação. Associação em série, associação em paralelo e associação mista, que contém resistores ligados em série e em paralelo. Então, vamos ver aí a associação em série. Nesse tipo de associação, os resistores são ligados sequencialmente nessa configuração. A diferença de potencial, nessa configuração, a diferença de potencial é dividida entre os resistores. É uma característica muito importante da associação em série, que a diferença de potencial ela não vai ser a mesma para todos os resistores da associação. A corrente elétrica sofre uma redução em sua intensidade, no entanto, a corrente elétrica que percorre cada resistor é a mesma, é igual. Isso é característica muito importante também. Apesar da diferença de potencial ser dividida, a nossa corrente elétrica é constante para todos os resistores. A seguir, a gente vai mostrar a fórmula de como se calcula a resistência equivalente de um circuito em série e também como é um circuito em série, como é que eles estão ligados. E aí você vê na imagem agora aí, pessoal, ó, que a resistência equivalente, que equivale
a uma resistência que vai substituir as três que estão aí na figura, porque você vê na figura do circuito em série, eles associados aí em linha, R1, R2 e R3. Agora, eu posso substituir essas três por uma só. Essa única resistência vai fazer o mesmo trabalho que essas três juntas. Por isso que a gente chama de resistência equivalente. Para que eu possa, então, encontrar a resistência equivalente de um circuito em série, basta que eu some as resistências do circuito. Veja só, REQ, que é a resistência equivalente, ela é R1 mais R2 mais R3. Tá certo? Se tiver mais resistências, né, a gente soma todas as resistências para, então, encontrar a resistência equivalente. Assim é a associação em série. Agora, na associação em paralelo, quando ligamos em paralelo os resistores, ficam submetidos ao mesmo potencial elétrico, pessoal, e aí é uma característica importante da associação em paralelo. Assim como a associação em série tem as suas características, a associação em paralelo também terá as suas. A primeira é que o potencial elétrico é o mesmo para todos os elementos do circuito. Além disso, a corrente elétrica que passa em cada um deles varia de acordo com sua resistência, que é outra característica, ou seja, a corrente elétrica é dividida entre os resistores da associação. Nesse tipo de associação, a resistência equivalente é calculada pela própria fórmula, que nós vamos ver daqui a pouco, e será sempre menor que a menor das resistências do circuito. Então veja aí, no cálculo da resistência equivalente da associação em paralelo, nós temos que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito. Ou seja, 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí você vê a forma do circuito em paralelo. Observe que as resistências estão uma ao lado da outra, que caracteriza, então, uma ligação que nós chamamos em paralelo de resistores. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. E agora nós vamos para o nosso checklist. Muito bem, no nosso checklist nós temos aí, primeiramente, falando sobre resistores, nós temos esses três tópicos importantes, que são as leis, né, de Ohm, a primeira lei e a segunda lei, e o conceito de resistividade. Veja que a primeira lei de Ohm, ela calcula o valor da resistência do resistor utilizando parâmetros como diferença de potencial e a resistência. Então, só para lembrar vocês aqui, a primeira lei de Ohm diz que R, que é o valor da resistência, é igual a U dividido por I, né? Ou ainda, né, se a gente quiser escrever de outra forma, a gente pode dizer, então, que U é igual a R vezes I, né? Só isola a diferença de potencial, porque o R é a resistência, o U aqui é a nossa diferença de potencial elétrico, ou DDP, e o I é a intensidade da nossa corrente elétrica. Já a nossa segunda lei de Ohm, ela também serve para calcular o valor da resistência do resistor, mas ela usa outros parâmetros, como parâmetros geométricos, como o comprimento do condutor e a sua área de seção transversal. Nessa segunda lei de Ohm, a gente vai ter que a resistência R é igual a uma constante, que a gente representa pela letra grega ρ, multiplicado pelo comprimento do fio e dividido pela sua área de seção transversal. Ρ é igual aliás, R é igual a ρ vezes L dividido por A. É a segunda lei de Ohm. E essa constante aqui, que aparece na equação da segunda lei, é exatamente o que a gente chama de resistividade elétrica. Essa resistividade elétrica, ela é uma característica do material, é uma constante que depende do material que está conduzindo a eletricidade, se é o cobre, se é o alumínio, se é o ouro, a prata ou o ferro, né, que são condutores de eletricidade. Então essa é a nossa resistividade, que é o inverso da condutibilidade, o que significa que quanto maior a resistividade, menor é a condutibilidade, que é a capacidade de conduzir a eletricidade. Além disso, né, nos próximos tópicos, ainda no nosso checklist, nós vamos ter a associação de resistores,
né? A gente pode associar resistores para conseguir valores de resistência diferentes, tá certo? Porque nem sempre eu vou ter disponível um resistor do valor que eu preciso no circuito. Então eu posso associar resistores para conseguir esse valor que eu estou querendo obter. Por exemplo, se eu quero uma resistência de 10 ohms, mas eu não tenho um resistor de 10 ohms, mas tenho um resistor de 5 ohms, eu posso colocar dois de 5 em série para obter um de 10, né? Então, nós temos três tipos de associação, exatamente, que são associação em série, associação em paralelo e mista, cada qual com as suas características. Na associação em série, a diferença de potencial é dividida entre os resistores. Na associação e a corrente elétrica é a mesma. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é dividida, mas a diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. E aí, finalmente, a gente tem um circuito misto aí mostrando para você um circuito onde eu tenho duas resistências em paralelo, que são R1 e R2, uma ao lado da outra, e em sequência está em série a resistência R3. Então, é isso, pessoal. Agora vamos à nossa dica. Então, pessoal, olha aí a dica. O primeiro, anote aí. Anote aí, né, a nossa primeira dica. Ela se relaciona com a primeira lei de Ohm, que, só lembrando novamente para vocês, ela vai relacionar a tensão U, tensão elétrica, corrente elétrica, que é o I, e resistência R, tá, do resistor. Essa primeira lei de Ohm, ela pode ser escrita de uma forma divertida, que é fácil de memorizar. Então, a gente sempre coloca aí essas situações para que o aluno possa memorizar com facilidade essas equações. Então, por exemplo, olha só, a primeira lei de Ohm, ela se traduz numa frase aqui, ó, que a gente sempre diz, U que ri, né? Para você pensar aí divertidamente, né, num sorriso, numa risada, o U está rindo, né? U que ri, que é U igual a R vezes I, que é a primeira lei de Ohm. Traduz a primeira lei de Ohm. Aqui, novamente, eu mostro aquela figura divertida, eu vou explicar aqui com mais detalhes, olha só. A lei de Ohm, U igual a RI, o U que ri. Veja que a tensão, que é a voltagem aqui, ó, ela tenta empurrar os elétrons através do fio, porque corrente elétrica é fluxo ordenado de elétrons através do condutor. Só que a resistência, que é medida em ohm, esse carinha de vermelho aqui, ó, ele não quer deixar a corrente elétrica passar, então está segurando, olha. É a resistência, ela segura as cargas elétricas para não passarem pelo condutor elétrico, que aqui é o fio. A corrente elétrica ela quer passar, mas a resistência não deixa, mas a tensão empurra. Quanto maior a tensão, maior a intensidade de corrente, né? Porque a tensão vai empurrar com mais força, vamos dizer assim, né? De uma forma bem lúdica, e a corrente elétrica, então, vai ter maior intensidade se a tensão for maior. Mas veja que essa figura aí, ela define aí como é que é a atuação da resistência. No nosso anote aí 2, na nossa segunda dica, a gente vai dizer como é simples, né, calcular a resistência equivalente quando eu tenho aqui um circuito em série. Veja só, circuito em série de resistores, R1, R2 e R3, tá certo? 3 resistências no circuito. E aí eu digo o seguinte, olha, para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, é muito simples. O que eu tenho que fazer? Basta que eu some, uma soma simples, o valor de todas as resistências do circuito. Somando todas as resistências, eu consigo encontrar então a nossa resistência equivalente. Um exemplo, né? Se aqui eu tenho uma resistência de 5 ohms, aqui eu tenho uma resistência de 4 e aqui eu tenho uma resistência de 6 ohms. Qual é a resistência equivalente desse circuito? Muito simples, né, pessoal? Então, olha, você pega, para achar a resistência equivalente quando o circuito é em série, eu somo as resistências do circuito, no caso aqui 5 mais 4, mais 6. Eu vou encontrar, então, aqui uma resistência equivalente de 15. 15, a unidade de medida é o ohm, certo? A unidade de medida da nossa resistência elétrica. Então, a segunda dica, ela está aí para que você saiba o quanto é simples calcular, então, a resistência equivalente de um circuito em série de resistores. Então, vamos ver aí que na associação em paralelo, olha só,
A gente mostrou lá a associação em série. Na associação em paralelo, ao invés de eu somar os valores das resistências, eu somo os valores dos inversos de cada resistência do circuito. Então, na associação em paralelo, para que eu obtenha a resistência equivalente, eu somo os inversos. Veja que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito. Tá certo, gente? É a dica para calcular a resistência equivalente para vocês. E agora, então, vamos ao encerramento da nossa aula. Muito bem, pessoal. Agradeço muito a participação de todos na nossa aula. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, que estão aí para você. Veja só, nós temos aí @Centro de Mídias, né? _ Amazonas, AM, certo? E não esqueça de marcar também a gente aí na hashtag Projeto Conquistar Seducam. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Tchau.